embalagens de vidro. Semana passada, a gente terminou a aula com as embalagens... Semana passada, não, desculpa, semana retrasada. A gente terminou a aula falando sobre embalagens metálicas, não é isso? E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre embalagens de vidro, certo? Algo muito interessante que a gente precisa saber na cadeia produtiva, lembra de cadeia produtiva agroindustrial, CPA, lá na disciplina de administração agroindustrial, que a gente falou bastante. Essa cadeia produtiva, né, no final da cadeia produtiva, a gente sabe que para esse material, esse produto ser envasado, ele precisa de uma embalagem, normalmente ele vai embalado, né? Então, essa etapa do processo de embalagem, ela está presente quase que, podemos dizer assim, em toda a cadeia produtiva, né? Se a gente alimenta in natura, se a gente for comprar, por exemplo, uvas, a gente precisa colocar numa embalagem para levar para casa. Se a gente for comprar coco, da mesma forma. Então, se a gente estiver falando de alimentos processados, como é o arroz, como é o macarrão, eles também necessitam dessa etapa de embalagem. E se a gente estiver falando de alimentos ultraprocessados, esses alimentos normalmente também vêm em embalagens, que são os biscoitos, né? Que são os sucos pronto. Então, todos esses alimentos, eles dependem dessa etapa, tá certo? E a embalagem de vidro é uma das embalagens, podemos dizer assim, é uma das embalagens mais sofisticadas, tá certo? Então, a gente vai ver quais são as vantagens e as desvantagens e como é feita essa embalagem de vidro, tá certo? As condições da matéria-prima é importantíssimo porque elas influenciam na seleção da embalagem. A gente já falou isso algumas vezes. A gente precisa conhecer o nosso produto que vai ser embalado para que a gente possa decidir com a embalagem, né? A gente teve uma aula aí só para saber quais eram as características para se escolher uma embalagem, que levava em consideração o marketing, o custo, né? A forma dessa embalagem se manter na prateleira. Então, todos esses aspectos, eles são relevantes na escolha de uma embalagem, inclusive se essa embalagem também for de vidro. Então, o estado físico ou o tipo do produto, isso é muito preponderante para a gente escolher se a embalagem pode ser de vidro ou não, né? A influência ambiental, a gente vai ver em algumas vantagens e desvantagens que o ambiente, muitas vezes, não é tão, digamos assim, parceiro com a embalagem de vidro, certo? A gente tem que levar também em consideração as interações que ocorrem entre a embalagem e esse produto que foi acondicionado. Um exemplo é que alimentos ácidos causam corrosões na lata, né? A gente, inclusive, sabe que quando a gente falou de lata, a gente falou até de vernizes específicos para que esses alimentos ácidos pudessem estar embalados em produtos metálicos, tá certo? Aí nós temos alguns exemplos de embalagem de vidro. Essa embalagem de vidro, normalmente, ela pode ser por um processo artesanal, como ela também pode ser por um processo industrial. Nós vamos nos ater ao processo industrial, porque a embalagem artesanal, normalmente, né, uma das suas grandes vantagens é que ela é uma embalagem, digamos assim, exclusiva, mas e também uma das suas desvantagens é que é uma embalagem bem mais cara, porque ela leva uma certa demora para ser produzida, certo? Então, a gente vai se ater às embalagens industriais, né? Inclusive, tem alguns vídeos que estão postados, né? Eu coloquei lá no grupo, lá no Classroom, como se fabrica o vidro, né? E como é que é feito esse vidro, tá bom? O vidro é feito de misturas de matérias-primas naturais, né? Então, conta-se, né, que ele foi descoberto por acaso,
quando, ao fazerem fogueiras nas praias, os navegadores perceberam que a areia, juntamente com calcário, através de uma combinação, né, de alta temperatura, deixava aquele material meio que vítreo, né? A registro da sua utilização 7.000 anos antes de Cristo, né? Por sírios, fenícios e babilônicos, né? Então, ele é basicamente de sílica. O que é sílica? É areia, tá certo? Então, podemos dizer que, basicamente, o vidro é feito de areia. Quer dizer que se eu for lá na praia e pegar um monte de areia e começar a esfregar ou começar a aquecer, vai virar vidro? Não. A matéria-prima principal é a sílica, né, que é a areia. Mas ele tem outros compostos, tá certo? Ele tem ele tem sódio, ele tem outros compostos metálicos, ele tem calcário. Então, é essa combinação que dá a característica do vidro, tá certo? Não é exclusivamente areia. Então, aí, nesse gráfico, a gente tem qual é a composição química do vidro. Se vocês olharem em azul claro, né, a gente vê que a maior quantidade é areia, tá certo? A matéria-prima básica, né, com a função de dar essa característica vítrea, né, de vitrificante, certo? Então, é areia. Então, 70%, aproximadamente, 72%, é composto de areia. Uma outra quantidade grande é o cálcio também, né? Então, nós temos aí a presença de cálcio, né, na forma de calcário. A gente tem sódio, né, magnésio. Então, são compostos, né, que se unem e eles são levados a uma alta temperatura. Quando eu digo alta temperatura, não é a temperatura de ebulição da água, certo? São temperaturas muito altas, em torno de 400 graus, até 1.000 graus, dependendo da característica que eu queira dar a esse meu vidro, certo? Então, normalmente, este vidro, a gente vai ver esse processo, essa etapa, né, mais adiante, tá certo? Ele é aplicado aonde, esse vidro? Se nós observarmos, né, aí no nosso gráfico, né, tá em negrito, né, tá marcado a parte de embalagem, porque é o que nos interessa, né? Nós estamos falando de embalagem, principalmente embalagens para alimentos, né? Então, esse vidro ele pode ser feito garrafas, pote, pequenos ou grandes frascos, né? Pode ser em forma de vasilhames, certo? Fabricado em todas as cores, inclusive na cor transparente, na cor opaca, nessa cor âmbar. Que cor âmbar é essa? É aquela cor marrom escura, aquela cor presente na garrafa de cerveja. E aquilo tem uma explicação de ser para não afetar a qualidade da cerveja. Por isso se coloca uma garrafa com uma cor mais escura. A gente também tem na cor verde e outras cores presentes, tá certo? Para a fabricação de vidros. Mas ele pode ser utilizado também como vidro plano, né? Que é utilizado em fogões, aquela parte de baixo do forno, né? Inclusive também já existe fogões onde a parte onde tem as bocas, elas já estão com vidro, aquele vidro, ele passa por um processo diferenciado, um processo temperado, né? Chama de ser temperado porque vai receber outras características para ele ficar mais resistente, né? A gente também pode se referir a vidros domésticos, né? A gente falou, inclusive, de embalagens especiais, embalagens brinde, né, que é aquele que você compra o copinho de azeitona e depois pega aquele copinho e transforma num copinho de cafezinho. Ele pode ser utilizado também como fibra de vidro,
na fabricação de alguns equipamentos, ou até de carro. O bugre, né? Aquele carro bugre lá da praia e tudo mais, ele é feito de fibras de vidro, certo? E eles também podem ser vidros técnicos, como os muitos que a gente já conhece, né? Algumas vidrarias, ali são chamados vidros técnicos, né? São vidros para laboratórios, vidros que são direcionados para a fabricação de lâmpadas. Então, são muitas as aplicações, mas no nosso caso, a principal aplicação é para embalagem de alimentos, né? Ele é dividido em 3 partes, tá certo? Gargalo, que é a parte superior da embalagem, no qual fixa a tampa, o sistema de fechamento. Então, quando a gente fala de gargalo, a gente não fala só da garrafa, né? Se for um pote, aquela parte superior do pote também é chamada de gargalo, tá certo? Então, outra parte do vidro é o corpo, né? Que é a porção mais larga do recipiente. A gente pegar uma garrafa de refrigerante como aquela retornável, né? Da Coca-Cola, a gente percebe isso muito bem. Tem um fundo, onde geralmente se apoia a embalagem, tá certo? Então, são essas 3 partes presentes na embalagem de vidro, certo? Os vidros com cor, normalmente impurezas ou sais de metais purificados, né? Então, quando é para dar cor, então se acrescenta algum tipo de produto para que esse vidro venha a receber essa cor. Se essa cor for verde, normalmente é acrescentado o mineral cromo, né? Eu ter uma cor azul, então no meu vidro, na produção do vidro, eu acrescento cobalto, e assim sucessivamente, certo? Vidro transparente, normalmente, eles têm a presença de descolorizante, né? É a presença de dióxido de manganês. Então, para vocês terem uma ideia, né? A gente fala quando vai fazer o vidro, então, dependendo da cor que eu queira, tá certo? Dependendo da resistência que eu queira no meu vidro, ele pode alterar a sua composição. Mas, no mais, a etapa ou a matéria-prima mais presente é a sílica. Lembrem disso, certo? Então, ele tem duas etapas importantes, que é a etapa química e a etapa mecânica, tá certo? Para a produção desses vidros. Então, aí nós temos, né, essa matéria-prima, que é a parte realmente química, né? Então, é onde a gente pega a areia ou a sílica, tá? Pode a barrilha, quartzo, aí a gente já tem a presença de feldspato, né? Muito presente também no vidro, certo? E pode ser, inclusive, de cacos de vidro, certo? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um vidro reciclado, eu posso pegar cacos de vidro anteriormente. Esses cacos, eles são separados existe máquina que faz essa separação, vai passando, por exemplo, você tem vários cacos, e essa máquina vai passando esses cacos, eles vão sendo separados pelas cores, em seguida eles são triturados, né, quando está na forma de vidro, ele é acrescentado ao processo novamente. Então, a gente já tira por aí, uma das grandes vantagens do vidro é a sua reciclagem, né? 100% reciclado, né? Então, eu tenho uma garrafa, tá certo? De vidro, essa garrafa, com exceção da tampa, a gente já falou, inclusive, nas aulas passadas, normalmente, a vedação de uma garrafa, de uma embalagem de vidro, nunca é vidro, tá certo? Porque não há uma vedação 100% confiável, ok? Então, algumas embalagens de vidro recebem denominações específicas de acordo com as suas características formais. As mais utilizadas para produtos alimentícios são garrafas, potes e copos. A gente tem aí alguns exemplos, né? Esse onde a gente pode colocar palmito, né? Onde pode ser colocado doce, a grande diversificação de alimento para
se colocar na embalagem de vidro é gigantesco, né? Mesmo porque, como eu já disse, ele é uma das embalagens mais nobres, porque ela tem uma característica muito peculiar de que é apresentar o produto ao cliente, ao consumidor. E isso é muito legal. Você vai pegar ali, compra uma embalagem, né, um azeite de oliva, é interessante porque você quer ver, né, se ele está com uma consistência legal, se ele não tem sujidade, se ele não tem partículas, né, nessa composição desse azeite, ok? Então, normalmente são utilizados, né, principalmente em cervejas, refrigerantes, vinho, molho, e aí nós temos diversos exemplos, né? Doce de frutas em pedaços, normalmente geleia se vê em vidro, né? Certo? Porque muito fica bonito de você ver compotas, né? Quando você compra compotas de goiaba, de pera, de pêssego, normalmente elas são embaladas em vidro, porque dá uma certa classe, né? Uma certa nobreza aquele produto, tá? Já os copos são recipientes com menor capacidade de armazenamento que os potes, né? Normalmente eles são destinados a condicionar alimentos, né? Alimentos que normalmente eles sejam pastosos, né? Como geleia, requeijão, o famoso extrato de tomate, que é o copinho que a gente usa depois para tomar, né? O cafezinho, e aí já tem como vantagem, né? A sua reutilização. Então, enquanto a gente vai definindo o vidro, a gente já vê que ele é reciclável e a gente já vê que ele é reutilizável, né? Porque esse copinho de vidro, normalmente, a gente utiliza de extrato de tomate, a gente utiliza depois como copo no dia a dia na casa da gente. Claro que não é para receber visita, né? Mas um copinho no nosso dia a dia. Assim como, por exemplo, existe, né, pessoas que utilizam dessas embalagens já para fazer embalagens mais trabalhadas, né? Eu me lembro que minha mãe, né, quando era viva, ela adorava colecionar isso, né, e ela comprava potinhos, né, daqueles de azeitonas grandes, só que eles eram todos moldados na tampa, né, com um desenho de café, com formato de pimenta. Aí a gente sabia que um era para colocar café, o outro para colocar pimenta. Então, é uma outra vantagem do vidro, né, que ele pode realmente ser, trazer até renda para uma família, tá? Suas vantagens, né? É quimicamente inerte, tá? Então, normalmente, quando se diz que ele é quimicamente inerte, tá? A gente diz que o vidro, normalmente, ele não interage com o produto, né? E isso é uma grande vantagem. O que não acontece, por exemplo, com polímeros, com os plásticos. Os plásticos tendem a interagir com o produto, principalmente se estiver em altas temperaturas, né? Outra, o metal também, né? A gente já viu que produtos muito ácidos podem quimicamente interagir com essa embalagem, com o produto. Já no caso do vidro, né, ele não tem essa interação do vidro com o alimento, o que é uma grande vantagem, né? Outra grande vantagem é a sua melhor visualização, tá? Como eu disse para vocês, eu considero a embalagem mais nobre, porque é uma embalagem que é de grandes possibilidades de você ter diversas formas, para você ter diversas cores, tá certo? Ele é transparente, né? Na maioria das vezes, ele é transparente. Mesmo ele tendo cor, ele é transparente, é isso? A gente, por exemplo, se pegar um vidro de azeite, a gente vai ver que na maioria das vezes ele é verde, por causa do uso do cromo nessa composição. Mas dá para a gente perceber o alimento lá dentro, o azeite lá dentro, tá? Mesmo ele sendo de cor,
ele se torna transparente. Mas há a possibilidade de fazê-lo também em cores opacas, certo? Dificulta realmente a sua transparência. Hoje em dia, a tecnologia já permite. Ele também é atóxico, né? Ele não traz nenhuma toxicidade ao alimento, porque depois de montado, né, depois de fabricado, ele dificilmente ele irá se desmanchar, irá se desfazer. O vidro demora muito, tá, para se desfazer. A outra grande vantagem é que ele preserva o sabor do alimento. Ele não interage com o alimento. Já no caso dos plásticos, a gente vai ver que ocorre muitas vezes essa interação. Às vezes o alimento fica meio rançoso, algo parecido, né? É impermeável, é isso? Então, se é impermeável, fica fácil para a sua higienização, fica fácil para a gente lavar no dia a dia, né? Não transmite odor nem sabor. Pode ser, como uma grande vantagem que a gente já viu, ele é reutilizável domesticamente ou é comercialmente, né? Como eu disse para vocês, muitas pessoas pegam esses vidros, né, que compram e que sobram na sua casa, ou que faz essas coleções, e pode montar aí outro tipo de embalagem, né? Não é corrosivo e ele tem essa vantagem de ter diversas formas, diverso tamanho, diversas cores. Como é que a gente faz essa forma, né? É através de uma forma, né? Tem uma forma onde é colocado uma gota desse vidro líquido, cai dentro dessa forma, depois tem um sopro, esse sopro faz a forma do vidro, a forma que ele foi encaixado, e depois ela é resfriada. Vocês vão entender isso muito facilmente quando vocês virem, né, o videozinho que eu mandei. Ele também é um produto reciclável, né? Totalmente reciclável, né? Ele tem um ciclo infinito, né? Porque depois que eu montei esse vidro, né, vocês podem olhar aí, a matéria-prima, vai para a indústria vidreira, e depois ele vai envasar com seu respectivo alimento, ele passa a ser uma embalagem, né, que é utilizado para distribuição, chega à mesa do consumidor, esse consumidor ele faz a sua coleta seletiva em casa, certo? E aí essa coleta seletiva, ela vai para os catadores, né, para as indústrias de reciclagem, e de lá esse material ele é triturado. Depois que ele é triturado, ele volta novamente a se juntar à matéria-prima. Então, ou seja, o vidro tem um ciclo infinito, tá certo? Isso é uma das suas grandes desvantagens. Desculpa. Agora vamos conhecer as desvantagens do vidro, né? Uma das principais desvantagens, o seu elevado peso, né? Você imagina, por exemplo, um caminhão, ele transporta, né, o seu peso de transporte é por tonelada. Então, se eu disser assim, se eu levar 1 tonelada de refrigerante embalado em plásticos, eu levo mais refrigerantes do que eu levar 1 tonelada de refrigerantes embalados em vidro. Lógico. Por quê? Porque o vidro tem um peso a mais, um peso excedente. Então, basta você pegar, né, uma garrafa de 600 ml, ou uma garrafa de 300 ml, né, de Coca-Cola, e uma garrafa de 300 ml de plástico de Coca-Cola. Você vai ver o peso. Então, esse peso a mais é realmente do vidro. No dia a dia, na casa da gente, para o mercantil da casa da gente, esse peso é irrelevante. Mas aí nós estamos falando em transporte de alimento em grande quantidade, né? Então, eu vou deixar de levar mais alimentos em um caminhão se ele for embalado com vidro, né? Uma outra desvantagem é que ele é caro, né? Você embalar um alimento em vidro, em plástico ou em metal, tem diferenças. O plástico é o mais barato, em seguida vem o metal e, por último, o vidro. Então, quando você vai fazer um alimento, né, vai pensar na embalagem dele, se você estiver pensando em baixar os custos, então não embale com vidro, certo?
Uma outra desvantagem é a dificuldade de manipulação, tá? É mais difícil, né? Você, por exemplo, você manipular, um exemplo muito comum, né? Você manipular cervejas em latas, né? Manipular refrigerante em garrafinhas de plástico, você transporta isso muito mais facilmente, né? Você manipula muito mais facilmente do que você levar uma grade de cerveja de vidro de 600 ml. Então é muito pesada, né? Tem o peso, é de difícil manipulação, até para você acondicionar, né, essas garrafas nos freezer, elas precisam estar sempre em pé, latinha dá para a gente colocar deitada, né, uma sobre a outra, imaginando aí sardinhas, né, uma sobre a outra, fica mais fácil de guardar, né? Já para a gente guardar um potinho de doce, a gente não pode estar botando um sobre o outro dentro da geladeira, porque de repente pode acabar caindo e quebrando. Uma outra desvantagem é que ela é muito suscetível ao ataque da luz. Então, alimentos que sofrem alterações devido a radiações solares, né, da claridade da luz, esse realmente não pode ser colocado em embalagem de vidro. E uma desvantagem também muito comum é a fragilidade, né? Se a gente tiver uma coca de 600 ml e ela cair no chão, se for de plástico, temos problema. Aí nosso refrigerante está preservado. Agora, se for uma garrafinha de vidro, acabou, né? Não serve para mais nada. Então, uma das desvantagens é a sua fragilidade, né? E um alto índice de quebra, né? Então, normalmente, de não não tem uma vez, né? Dificilmente ocorre quando cai algo da sua mão, alguma embalagem de vidro que não quebra. É muita sorte. Se essa embalagem for de vidro temperado, tá certo? Então, normalmente essa embalagem ela é mais resistente. E esses vidros temperados, normalmente eles sofrem, né, uma alta pressão, uma alta temperatura, para que eles possam ir ao forno, né, que eles possam ser utilizados como tábuas de corte, certo? Eu tenho uma tábua de corte que ela é bastante resistente. Às vezes eu vou cortar frango, né? E o frango não dá, e eu venho com o martelo e bato na faca para cortar o frango, e minha tábua está aí há mais de. Eu acho que eu tenho essa tábua há mais de 10 anos, certo? Então, sem dizer, né, que aí já é uma vantagem, e ela realmente ela não acondiciona sujidade, o que já é muito bom, né? Uma outra desvantagem é o risco de ocasionar ferimentos, né? Quebrou, já vira uma possível arma, né? Já vira um possível risco de acidente. Isso para dentro da empresa é um perigo, certo? Inclusive, isso pode até ser virado também uma arma, né? E uma outra desvantagem é que é preciso ter muito cuidado ao manipular esse material. Principalmente aí a gente já está se referindo a pessoas que fazem uso da manipulação de cacos de vidro quando está no setor de reciclagem, tá certo? Então, a grande virtude do vídeo, né? Promover as vendas, né? Os clientes podem ver o alimento que estão comprando. E a gente sabe disso que um dos sentidos mais aguçado, né? Quando a gente vai ao supermercado, normalmente é o sentido da visão. Então, essa é a grande sacada do vídeo. Se você realmente tem um produto que quer que ele seja atrativo ao consumidor, né? Coloque ele numa embalagem de vidro. Ele tem essa característica também de compras impulsivas, né? O consumidor é atraído por produtos que não estão no planejamento na hora da compra. Você sai para comprar só uma lista de compras e o vidro tem essa virtude de atrair você um alimento que talvez você não esteja nem interessado, né? É muito interessante, por exemplo, basta você chegar na gôndola, né, na prateleira de produtos como milho, ervilha, né, tomate seco, o que mais? Deixa eu ver, aspargo, né,
cogumelo, normalmente eles são colocados em embalagens de vidro, né? Esses que são mais sofisticados, já para dar uma certa impulsividade ao consumidor, para dizer, isso aqui é tão bonito, eu vou levar para experimentar. O consumidor acaba sendo atraído por esse produto, né? Ele é um produto inorgânico, tem um processo de fusão, ou seja, é alta temperatura, certo? Vai a uma alta temperatura, depois dessa alta temperatura, ele passa por um cozimento, dependendo do vidro, ou um resfriamento, até ele adquirir a sua rigidez, né? Então, essas são as etapas da fabricação do vidro, de uma garrafa, né? Eu coloquei garrafa para que a gente possa entender, mas pode ser um pote, tá certo? Tudo bem. Então, vamos lá. Bem pela escolha da matéria-prima, a gente vê que a sílica, a gente viu que tem feldspato, a gente viu que tem calcário, a gente viu que tem cálcio. Então, pega essa matéria-prima e depois ela vai para um local de preparação, né, onde vai ser moído, se tiver cacos, né, junto a essa matéria-prima, transformado em pó. Né? Tudo isso passa por um processador, é misturado tudo para ficar muito homogêneo e vai para um misturador. Né? Esse misturador é que vai dar essa homogeneidade, tá certo? É ele que vai fazer com que tudo isso que foi colocado, aqueles 70% de sílica, né, de areia, com o restante, fique bem misturado. Né? Depois disso tudo, depois de moído, virou pó que misturou, ele vai para um forno que pode chegar até 1.700 graus, né? 1.700 graus de temperatura, né? E isso vira como se fosse um plasma, uma pasta, certo? E é aí onde esse material ele é direcionado por tubulações e eles começam a entrar dentro dos pré-moldados, né, através de gotas de vidro. Tem umas gotas líquidas mesmo, né, pastosa, e essa gota, digamos que eu tenho esse formato aqui, a gota cai aqui dentro, né, essa gota, a quantidade exata, né, ela passa por essa máquina moldadora, quando a gota cai, passa pela máquina que molda, ela faz a moldagem, e há um ar comprimido dentro para que dá um sopro, né? Da mesma forma como é feito no plástico. Só que no vidro é com uma temperatura altíssima, né? Então, ou seja, são moldadoras, fica difícil eu explicar assim, mas vocês deem uma olhada no vídeo que eu postei, que vocês vão entender direitinho, tá? Então, depois, essa gota de vidro, né, ela vai para essas moldadoras até a etapa de elaboração, tá? Passa por uma forma final, ele é reaquecido e é submetido a essa sopragem. Né? Em seguida, depois que ele é soprado, ele é liberado, ele vai para um setor de resfriamento, né? Porque ele ainda está meio maleável, certo? Então, ele precisa ser resfriado para ele dar aquela dureza, né? Perder aquela maleabilidade. Certo? E aí depois ele vai para o setor de inspeção, né? Então tá aí um fluxograma em desenho para vocês, tá? Para que vocês vejam a matéria-prima. Ali tem o maiorzinho que a gente pode considerar que é a sílica, certo? E depois daí elas vão para o triturador e aí vão para a pesagem, a sua mistura, né? Para o tanque verde. Depois vai para o forno onde tem altas temperaturas, e aí esse forno começa a liberar esse gotejamento, né? São gotejamentos mesmo, né? Vai por tubulações, esse líquido é bem viscoso mesmo, tá certo? Claro que ninguém pode tocar em temperaturas altíssimas, então esse maquinário todo é de ferro fundido, todo é de aço, né? Depois ele vai para a conformação das embalagens, onde ele vai receber a sua forma de embalagem, né? Dependendo do formato que eu queira,
né? Vai para o forno de recozimento ou resfriar, diminuir essa temperatura que saiu muito alta, e depois ele passa por um processo de inspeção, certo? Então, aí nós temos alguns exemplos de embalagem de vidro, né? Eu trouxe diversos tamanhos para a gente ter ideia, né? A gente vendo aqui esse monte de embalagem, basta a gente imaginar a gente indo para dentro do nosso laboratório, né? Porque em nenhum momento aqui a gente tá vendo embalagem só de alimentos, tá certo? Mas, para a gente ter ideia, a gente pode fazer coisas minúsculas, embalagens minúsculas de vidro, a partir de vidro. Basta a gente lembrar lá dos tubinhos de ensaio que a gente utiliza, né? O que é que a gente pode dizer mais? Do Elemaia, a gente viu o Elemaia pequenininho, né? Então, a gente tem lá os beckzinho pequenininho, então, tudo feito de vidro. Aquele é um vidro especial, não é esse mesmo tipo de vidro. Então, aí nós temos diversas reformas, né? Recipientes para embalagem. Desde um garrafão de vinho, que cabe 4,5 litros, 5 litros, né? Até um potinho, né? Um vidrinho de molho, uma garrafinha de molho que dá 200 ml, 100 ml, certo? Então, é isso por hoje, tá bom? Esse material já é da próxima prova, ok, gente? Não se esqueçam disso, tá? E lembrando para vocês que na próxima semana a gente não tem aula. Vocês terão